Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, no transcorrer da nossa vida, a palavra de Deus nos é dirigida desde a nossa terna infância. Nós conhecemos ou ouvimos falar de Deus, e quando vamos adquirindo no transcorrer da nossa vida a própria concepção, a possibilidade de interpretação e concepção da palavra de Deus, essa palavra deve se tornar para cada um de nós o caminho do nosso ser. A palavra de Deus que é vida, e é vida que nós a temos na medida em que nós temos a capacidade de ouvir Deus. Não existe vida fora de Deus, não existe esperança fora de Deus, como nós rezamos na oração inicial, na oração da coleta, que os nossos corações sejam ancorados onde está a nossa alegria. E a nossa alegria se fundamenta na presença de Deus. A palavra de Deus deve ser semeada em nosso coração, a palavra de Deus deve dar os frutos no transcorrer da nossa vida. Padre Antônio Vieira dizia que para aprender basta ouvir. Não basta só ouvir por fora, é necessário entender por dentro. A palavra de Deus, ela não pode ser jogada ao vento. A palavra de Deus, ela deve ser ouvida, e a palavra de Deus deve ser concebida por cada um de nós, dentro do nosso coração, durante todo o transcorrer da nossa vida. Deus é isso, a beleza que fala no silêncio. E Deus fala no silêncio do coração de cada um de nós. A palavra, quando nós a ouvimos, a palavra, quando nós a interpretamos, essa palavra ela dá sentido à vida. Como nos diz a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, Deus mandou ou enviou os seus missionários para que ele pudesse ser conhecido em todos os cantos da terra. Todos os homens receberão a palavra de Deus e poderão conhecer a Deus, na medida em que nós queiramos ir ao encontro de Deus. Na medida em que nós queiramos com que Deus efetivamente faça parte no transcorrer da nossa caminhada humana. A palavra de Deus, eu não posso presenciá-la, eu não posso ouvi-la meramente como um telespectador, como um ouvinte dessa palavra de Deus, como alguém que se coloca diante dessa palavra que é lida, que é proferida, sem que essa palavra possa mover-me, sem que a palavra de Deus possa me transformar no transcorrer de toda a minha caminhada. A palavra de Deus, ela é o caminho do dia a dia da nossa vida. Como um pai, na sua casa, mostra ao seu filho qual é o transcorrer da vida, o verdadeiro caminho da vida, o bom caminho ao qual o filho deve percorrer, assim Deus, através da sua palavra, vai dando a cada um de nós quais são os parâmetros do caminhar para cada um de nós. A palavra de Deus, ela não passa por uma interpretação dentro de uma concepção de um trabalho ideológico, onde eu fundamento essa palavra de Deus diante daquilo que eu acredito que seja, como eu acredito que eu devo vivenciá-la. A palavra de Deus é a palavra como nós a vivemos. Escutai o que eu vos digo.
Quando nós temos o batismo de Jesus, Deus nos fala: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. A palavra de Deus, ela é para cair no nosso coração e ter um sentido efetivo de não somente ouvi-la, mas uma palavra de transformação, uma palavra de graça, uma palavra onde eu, vivenciando-a no dia a dia da minha vida, ela é o parâmetro efetivo do caminhar do meu ser. Eu não posso falar de Deus se eu não viver Deus. Eu não posso viver Deus se eu não conhecer Deus na profundidade de tudo aquilo que Deus vai nos oferecendo no transcorrer da minha vida. A palavra de Deus não pode ser superficialidade do meu ser. A palavra de Deus não pode ser manipulação do meu ser. Mas a palavra de Deus é a concepção da forma com que Deus coloca cada um de nós no transcorrer da nossa vida. São Paulo nos fala hoje na segunda leitura: é para a vossa educação que sofreis, e como filhos que Deus vos trata, pois o Senhor corrige a quem o ama, e Ele o castiga como um filho. Porque muitas vezes na nossa vida algumas coisas nos acontecem e nós talvez culpamos Deus por aquilo que acontece-nos, né? Porque nós não temos a capacidade muitas vezes de interpretar o que Deus quer nos dizer, ou não queremos interpretar o que Deus quer nos dizer naquele momento. O que Deus está dizendo a cada um de nós incessantemente através da sua palavra, e nós não queremos compreender. Nós nos fechamos a essa compreensão de Deus, nós nos fechamos inteiramente a essa graça de Deus. Isaías fala na primeira leitura de hoje: eu que conheço suas obras e seus pensamentos, porque Deus nos conhece na profundidade do nosso ser. Deus sabe quem é cada um de nós. Deus conhece a nossa caminhada, Deus conhece as nossas riquezas e Deus conhece as nossas fragilidades. Mas será que nós as conhecemos? Será que nós assumimos as nossas fragilidades? Será que nós assumimos as nossas fraquezas no transcorrer de todo o caminhar da nossa vida? São Tomás de Aquino dizia que a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Nós nunca adquiriremos a sabedoria da vida se nós não tivermos a humildade necessária. Paulo VI dizia-nos que a humildade é o espaço do amor. A humildade é onde eu paro para ouvir Deus. A humildade é onde eu paro para sentar-me aos pés de Deus e deixar com que Deus possa falar na profundidade do nosso coração. Deixar com que Deus possa nos corrigir nos momentos em que Deus deve nos corrigir. Muitas vezes nós temos uma visão de nós mesmos que é uma visão deturpada daquilo que nós somos. Muitas vezes basta-nos apenas ir a uma celebração. Muitas vezes basta-nos apenas um momento de oração. Mas a oração, ela me leva a um diálogo com Deus. A oração leva-me na humildade a ouvir o que Deus tem a dizer no transcorrer da minha vida, ter uma concepção real de quem eu sou enquanto cristão. Porque Jesus nos diz hoje: nem todos entrarão no reino dos céus. A porta é estreita. Ela é estreita porque a porta é para aqueles que se fizerem efetivamente não só pronunciadores da palavra de Deus, mas aqueles que transformarem a sua vida numa realização plena dessa palavra de Deus. Nós podemos dizer ao Senhor, bater na porta e dizer: Senhor, abre-nos a porta. E eu sou aquela pessoa que muitas vezes falou do Senhor, aquela pessoa que foi à missa todos os domingos, mas Deus pode dizer a você: eu não te conheço, porque nós achamos que o mínimo da nossa vida basta para Deus. Nós achamos que as pequenas coisas que nós fazemos já é suficiente no transcorrer da nossa vida. Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer por inteiro. Deus não nos quer nas pequenas coisas, mas Deus quer que nós evoluamos no transcorrer da nossa vida e sejamos presença da gratuidade do amor, sejamos presentes da gratuidade da caridade, da fraternidade, que são provenientes desse próprio amor de Deus. Nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, mas os tu pregastes na praça e nós ouvíamos aquilo que tu falastes. Tu muitas vezes caminhastes conosco e nós fomos ouvindo aquilo que falava o dia todo a cada um de nós. E Deus pode nos perguntar: mas quantas vezes você colocou a minha palavra em ação? Quantas vezes você serviu? Quantas vezes você foi caminho de amor? Quantas vezes você manipulou a minha palavra, colocando-a somente ao vosso bem-prazer, quando era substancialmente a ela, ou para você, algo que ela pudesse favorecer no transcorrer da sua vida? Quantas vezes você me usou
no transcorrer da sua caminhada? Porque Deus nos questionará se nós fomos efetivamente servidores na gratuidade do amor e da bondade dele, ou se meramente nós utilizamos Deus no transcorrer de toda a nossa vida. Ser humilde é ter a capacidade de reconhecer as nossas misérias, mas trabalharmos as nossas misérias no transcorrer de toda a nossa vida. Ancorar a nossa vida no coração de Deus e em Deus é deixarmos efetivamente que ali nós encontramos o lugar pleno onde nós queremos estar e caminhar no transcorrer da nossa vida, de um Deus que age através de cada um de nós no transcorrer da nossa caminhada. Corrigirmos-nos no caminhar da nossa vida é o que nós podemos fazer, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas nós vamos buscando a perfeição na medida em que nós somos capazes de encontrar em Deus a fonte da vida para a nossa caminhada terrena. Eu sou o caminho, ele diz, eu sou a vida, porque nós só encontramos a vida quando nós trilhamos no caminho de Deus, na verdade de Deus, nessa gratuidade desse amor dele, que se coloca a cada um de nós indistintamente. Para Deus todos nós somos iguais, Deus não faz diferença, como um pai não deve fazer diferença de seus filhos, assim Deus não faz diferença de nós. Ele vem nos dizer: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque a palavra foi enviada ao povo de Israel, e o povo de Israel não acolheu Jesus como Salvador. A palavra nos é enviada, e pode ser que nós sejamos os últimos, porque nós somos receptores dessa palavra, mas uma palavra muitas vezes preconcebida por cada um de nós, de uma forma que ela não é colocada em ação da forma com que ela deve ser colocada por cada um de nós. Schopenhauer dizia que a descoberta da verdade muitas vezes é impedida não por uma forma mais eficiente, não pela aparência falsa das coisas que nos iludem no transcorrer da nossa vida, não pela fraqueza dos poderes de raciocínio, mas muitas vezes por um preconceito. Muitas vezes nós não queremos que os outros saibam que nós vamos à missa, que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós fazemos a nossa caridade, que nós somos transmissores dessa verdade da graça de Deus. Nós devemos ser testemunhas da presença de Deus. É necessário que os outros possam ver através de nós pessoas verdadeiramente cristãs que se colocam diante do mundo como luz de Deus, como sal da terra, como graça presente de Deus no caminhar do nosso dia a dia. Nós devemos ser espelho de Deus no transcorrer da nossa caminhada, olhar as coisas como Deus olha, ter a concepção das coisas como Deus tem a percepção das coisas no transcorrer de toda a nossa caminhada. Será que nós temos tido realmente uma visão, uma imagem daquilo que nós somos, né? Porque muitas vezes nós nos achamos bons, muitas vezes nós nos achamos perfeitos, né? Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós fazemos já basta no transcorrer da nossa vida. Pode ser que aquilo que você deu foi muito pouco na sua vida e você tenha achado que aquilo que você tem dado é muito. É necessário nos questionarmos quem nós temos sido como cristãos, né? Como nós temos sido como transmissores dessa palavra e dessa graça de Deus. Deus quer testemunhas. Fala a primeira leitura, né? Deus envia os homens, Deus quer testemunhas, e enviou a todas as nações homens que fossem testemunhas da gratuidade, da bondade, do seu amor. Ser testemunha é ser presença que se leva dessa luz de Deus no transcorrer da nossa vida. Padre Antônio Vieira dizia: candeia que vai adiante ilumina duas vezes, ilumina-se duas vezes, quando Deus é presente e quando eu me torno presença dessa luz de Deus no transcorrer da minha caminhada. Se eu tivesse que medir, né? Se eu tivesse a capacidade de medir que forma eu tenho sido como um cristão, dar-lhe uma nota de 0 a 10, que cristão eu tenho sido? Como a palavra de Deus tem sido trilhar a luz do meu caminhar? Como essa presença de Deus tem sido presença no transcorrer de toda a minha vida, né? Talvez nós somos bons questionadores de Deus, mas péssimos questionadores de nós mesmos. Talvez nós somos ótimos para jogar a culpa sobre Deus, mas péssimos para olhar verdadeiramente quem nós trazemos dentro de nós. Quem nós trazemos? Que cristão eu sou? Será que a palavra é a luz? Ou será que eu sou um mero deturpador ideologicamente dessa palavra de Deus
e de ser de Deus no transcorrer da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.